Tem coisas que a gente só entende depois de muito tempo. Quando eu era menino, ouvia os mais velhos falando do Capelobo como quem fala de coisa real, do tipo que se encontra virando uma trilha errada ou ficando tarde demais no mato. Mas eu achava que era só história para assustar a criança. Igual minha avó dizia que se eu assobiasse de noite a cobra vinha. Nunca vi cobra nenhuma, mas parei de assobiar. Essa história que vou contar aconteceu quando eu já era homem feito. Tinha uns 30 e poucos anos, morava em uma vila pequena no interior do Pará, perto de um igarapé onde o pessoal pescava e lavava roupa. Eu era técnico em energia solar, dessas funções novas que ninguém ali entendia direito, mas que me garantiam um trabalho. Fazia instalação de placas nas comunidades mais afastadas, onde o asfalto nunca chegou. Era um serviço bom, pagava certo, mas me levava para dentro da mata com frequência. E foi numa dessas idas que tudo começou a mudar. No dia em que eu escutei o primeiro urro, eu estava sozinho, acampado numa clareira perto do rio Cateté. Era fim de tarde e o céu estava daquele jeito que só o céu amazônico sabe ficar. Laranja queimado, com as nuvens parecendo fumaça de fogueira. Eu estava terminando de comer um arroz com sardinha em lata quando ouvi. Não era som de onça, nem de bugio, era algo diferente. Parecia um bicho chorando e urrando ao mesmo tempo, como se estivesse sofrendo de uma dor antiga. Meus cabelos arrepiaram sem que eu mandasse. Olhei para os lados e escutei de novo. Mais perto. Peguei minha lanterna, mas não acendi. Eu sabia, ou talvez só sentia, que se fizesse barulho ou luz, podia atrair o que quer que fosse aquilo. Na manhã seguinte, fui perguntar aos moradores de uma aldeia próxima onde eu devia montar os painéis. Falei por alto, meio rindo, tentando parecer despreocupado. Escutei um bicho estranho ontem, deve ser algum animal, né? O mais velho entre eles, um homem chamado Seu Agostinho, me olhou fundo, como se pesasse a minha alma. Depois respondeu seco. Se escutou e não viu, ainda tá com sorte. Pode ser que o Capelobo só passou de longe. Eu ri de novo, mas com menos vontade. Ele não estava brincando. Naquele momento eu soube que tinha cruzado um limite, que a floresta sabia da minha presença e que de alguma forma eu ia precisar encarar esse chamado. Seu Agostinho era um daqueles homens que não falam por falar. Tudo nele era silêncio antes da palavra. A barba branca, rala, parecia desenhar sabedoria no rosto. E os olhos, os olhos, tinham a cor de quem já viu coisa demais para discutir com um descrente. Depois que ele falou do Capelobo, o clima ao redor ficou denso. Ninguém mais comentou nada. As crianças, que brincavam com uma bola de meia, pararam. As mulheres, que trançavam palha num canto, olharam discretamente. Era como se um nome carregasse um peso, e eu ali no meio, sentindo que tinha mexido onde não devia. À noite, ele me chamou para tomar um café de cuiá no alpendre da casa dele. A luz da lamparina lucilava, criando sombras no rosto fundo do velho. Ele me olhou de novo e dessa vez falou devagar. Capelobo não é bicho qualquer, moço. Ele sente quando a gente duvida dele. Eu quis dizer que era só curiosidade, que não acreditava mesmo, mas alguma coisa na minha garganta travou. Era como se minha voz soubesse que não era hora de desafio. Ele aparece quando a floresta está zangada, quando o mato sente que tem homem demais desrespeitando, caçando por esporte, rindo da mata como se ela fosse burra. Mas ele é o quê? Um bicho? Um espírito? É coisa de homem que virou bicho, ou de bicho que aprendeu a pensar como homem. Tem gente que diz que era curandeiro, que se perdeu no meio dos próprios feitiços. Outros acham que foi castigo, gente ruim transformada para pagar o que fez. Ele tomou um gole do café, olhou para a noite e disse: Capelobo não chega perto, se correr, reza se souber, ou se entrega, mas corre não. Fiquei com aquela conversa grudada na pele igual areia depois do banho de rio. Nos dias seguintes, fiz meu trabalho calado. Instalei os painéis, orientei as famílias e tentei esquecer aquele urro da primeira noite. Mas esquecer não é apagar, é só empurrar para o canto. E toda vez que o vento passava entre as folhas mais altas, era como se o urro voltasse, suave, mas presente. Na última noite antes de partir, sonhei. Sonhei que a floresta me chamava pelo nome, e eu
Como um menino obediente, ia e embrenhava cada vez mais, os galhos se fechando atrás de mim. E lá no fundo escuro do mato, 2 olhos me esperavam, grandes, molhados, tristes. Acordei com a testa molhada de suor e o coração pulando como peixe fora d'água. Voltei para a cidade no dia seguinte, mas a cidade não me devolveu a paz, porque tem coisa que a gente carrega. E o capelobo, mesmo sem mostrar o rosto, tinha grudado em mim, feito assombração. Tem coisa que a gente traz da mata e nem percebe. Pode ser um carrapato escondido na calça, uma picada de mutuca que só vai coçar no caminho de volta, ou, como no meu caso, um silêncio estranho que entra na alma e fica. Era como se eu tivesse deixado algo lá, ou talvez trazido algo comigo. Quando voltei para a cidade, tudo parecia igual, mas eu não era mais o mesmo. Minha companheira, Luciana, até comentou: "Que foi, amor? Tá com o rosto pesado? Parece que trouxe o mato nos ombros." Eu só ri, mas aquele riso já era outro, menor, mais contido, como quem evita fazer barulho à toa. Naquela noite, sonhei de novo com a mata. Só que dessa vez eu andava de costas, como se algo me puxasse pelo peito sem que eu quisesse ir. E os olhos estavam lá de novo, me esperando. Durante a semana, tentei retomar a rotina. Atendi os clientes, respondi e-mails, consertava inversores de energia, como se nada tivesse acontecido. Mas toda vez que encostava a cabeça no travesseiro, o urro voltava. E não era só o som, era a sensação de estar sendo observado, como se eu tivesse despertado o interesse de alguma coisa que não esquece. Luciana começou a notar. Um dia, no café da manhã, falou: "Você tá distante, até o café esfrião e você nem tocou." Tentei explicar, mas como é que a gente fala sobre isso sem parecer doido? Dizer que ouvi um urro de um bicho que talvez nem exista? Que um velho da mata me alertou sobre uma criatura que suga cérebro e chora como criança? Que tô sonhando com olhos no escuro? Mas ela me conhecia demais para eu fingir. Então uma hora desabafei. Contei tudo. O urro, seu Agostinho, os sonhos, a sensação de que algo veio comigo. Ela ficou quieta um tempo, mexendo açúcar no café, e depois disse: "Então volta." Voltar? Pro meio do mato? É, volta lá. Talvez não seja medo, talvez seja chamado. Aquilo me bateu como tapa de água fria. Voltar era a última coisa que eu queria, mas ao mesmo tempo parecia fazer sentido. Às vezes, a única maneira de entender o que nos assombra é encarar de frente. Na noite seguinte, fui até o quintal e fiquei olhando o céu. As estrelas lá no interior pareciam mais vivas do que aqui. Tudo era menor na cidade. Os sons, as sombras, os medos. Só que o capelobo, esse parecia ter crescido dentro de mim. E eu comecei a entender que o medo que a gente tenta esquecer é como semente jogada na terra. Se não arrancar, ele cresce. Voltar para o mato foi mais difícil do que eu pensava. Não pelos caminhos. Eu conhecia bem as estradas de terra, os atalhos, as pontes improvisadas. O difícil era convencer o corpo a ir na direção do medo. Tive que lutar comigo mesmo em cada curva da estrada. A mente dizia que era loucura, que era só superstição. Mas o coração sabia que tinha um acerto pendente. Levei uma mochila com o básico: lanterna, rede, isqueiro, arroz, sardinha, um terço da Luciana, que ela colocou no meu bolso sem dizer nada. "Só para garantir", disse ela, com um sorriso sem graça. Mas no fundo os dois sabiam que aquele terço era escudo. E oração emprestada às vezes protege igual. Cheguei na vila 2 dias depois. Fui recebido com surpresa, mas sem festa. Seu Agostinho me olhou como quem já sabia. Só disse: "Escutou o chamado, né?" Eu assenti, sem dizer nada. Dormi na mesma rede da outra vez, na casa de um morador que me acolheu sem perguntas. E na madrugada, acordei de novo com aquele som. Era mais perto agora. Não era só urro. Era como se o ar tremesse, como quando o trovão cai longe, mas você sente no peito. No dia seguinte, seu Agostinho me chamou para caminhar até uma trilha que ia dar numa parte mais antiga da mata, onde quase ninguém mais entrava. Fomos em silêncio. Ele com o facão, eu com o meu medo. No caminho, contou histórias. Capelobo não ataca qualquer um. Ele sente cheiro de culpa, de alma suja.
mas às vezes também aparece para quem precisa entender alguma coisa, para quem precisa lembrar que não é dono da mata. Eu escutava e no fundo começava a lembrar de mim mesmo. Lembrei da época em que fui arrogante com o mato, que entrei com máquina, desmatei sem pensar, fiz piada da crença dos outros. Já tinha sido pior do que sou agora, mais cego, mais cheio de razão. Talvez fosse isso que o capelobo tinha sentido. Chegamos numa clareira coberta de folhas secas. Seu Agostinho parou e disse: "Se for aqui que ele vier, não corra." E me deixou ali sozinho. Sentei numa pedra, olhei o mato ao redor e percebi que tudo estava vivo. As folhas pareciam respirar, os galhos cochichavam entre si. Era como se a floresta inteira estivesse me observando. E, pela primeira vez, eu não me senti um invasor. Me senti parte. Mas o medo ainda estava ali. Só que agora era um medo diferente. Não era mais do bicho, do urro, dos olhos. Era medo do que eu descobriria sobre mim mesmo se ele viesse. E ali, sentado no meio da mata, esperando o que quer que fosse, eu entendi. Às vezes o capelobo não aparece para matar. Aparece para mostrar o que em nós já morreu faz tempo. Fiquei naquela clareira por horas. O sol se escondeu devagar e com ele foi embora a certeza. O céu virou cinza, depois chumbo, depois nada. E aí o silêncio chegou. Mas não era um silêncio qualquer. Era daquele tipo que pesa. Um silêncio que parece que você ouve com o corpo, não com os ouvidos. Como se até os insetos tivessem parado de viver. Nada. Nem folha caindo, nem canto de pássaro. Só o meu peito subindo e descendo, tentando manter a calma. Comecei a rezar, mas não em voz alta, só com o pensamento, como quem fala com alguém que mora dentro da gente. Pedia proteção, mas no fundo acho que pedia mais do que isso. Pedia perdão. E então eu ouvi. Primeiro foi um estalo, depois outro, galho quebrando, passo arrastado, lento, pesado. Não era bicho pequeno. E não era homem também. O ar mudou. Ficou quente e denso, como se eu tivesse entrado num quarto fechado sem janela. Senti o cheiro. Forte, amargo. Parecia mistura de sangue seco, terra molhada e coisa podre. Me deu ânsia, mas não me mexi. Lembrei do que seu Agostinho falou. Não corra. A escuridão era quase total. Mas meus olhos começaram a se acostumar. E então eu vi. Do outro lado da clareira, entre duas árvores grossas, uma sombra mais escura que a noite. Alta, envergada. Parecia homem, mas não era. A cabeça alongada, focinho como de tamanduá, braços grandes, corpo coberto de pelo desgrenhado. Ele me olhava, ou pelo menos parecia. Era difícil saber. Os olhos brilhavam úmidos, grandes e tristes. Mas o que me paralisou não foi o medo. Foi o que senti. Dor. Aquela coisa, aquela entidade, sei lá, carregava uma tristeza tão profunda que me atravessou como lâmina. Não era raiva, não era selvageria. Era dor de séculos, de abandono, de ser esquecido, desacreditado, ridicularizado. Ele deu um passo e o som que fez não foi urro. Foi um gemido, como se tivesse se apanhado por dentro. Me ajoelhei, não por coragem, mas por rendição. Baixei a cabeça, respirei fundo e disse com a voz trêmula: "Eu sinto muito." Não sei por que falei aquilo, foi automático, mas naquele instante o ar pareceu amolecer. O cheiro ficou menos insuportável e a presença dele pareceu se afastar. Quando olhei de novo, não havia mais nada. Só o som da floresta voltando como se alguém tivesse apertado o play depois de uma longa pausa. Um grilo aqui, uma coruja ali, a noite respirando outra vez. E eu no meio disso tudo, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Só sabia que saí dali diferente. Porque às vezes o capilobo não vem para assustar, vem para lembrar. Desci da mata no dia seguinte, antes do sol nascer. Não dormi, nem conseguiria, mas não era por medo. Era outra coisa,
Era como se alguma parte de mim tivesse sido revirada por dentro. Sabe quando a gente mexe no fundo do armário e acha uma foto antiga, um caderno de criança, uma carta que nunca enviou? Foi isso. O Capilobo me fez abrir uma parte esquecida de mim mesmo. Tio Agostinho me esperava na trilha, sentado numa pedra, com a cara de quem já sabia o que tinha acontecido. Ele veio, né? Assenti com um gesto leve. E não te fez mal? Disse não com as mãos, mas com o olhar. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. O Capilobo não machuca quem se reconhece nele. Ficamos ali um tempo olhando o caminho. O céu clareava devagar e a floresta parecia outra, mais macia, mais aberta. Ou talvez fosse só eu que estava diferente. Voltei para a cidade com os mesmos passos de sempre, mas outro peso nos ombros. Um peso bom, tipo mochila cheia de coisa útil. Não falei nada no caminho. Fiquei lembrando dos olhos dele, da dor dele e pensando nas dores que a gente carrega e finge que esqueceu. Quando cheguei em casa, Luciana veio correndo, preocupada. E aí, tá bem? Eu abracei ela, forte, como quem volta de um lugar de onde nem sabia se ia voltar inteiro. Naquela noite, contei tudo, sem medo de parecer doida. Ela escutou com atenção, olho cheio de cuidado, e quando terminei, ela disse: "Acho que ele só queria ser lembrado." Aquilo me acertou fundo, porque era isso. O Capilobo era a memória viva do que a gente tenta apagar, da culpa, da natureza ferida, do respeito perdido. Ele era a dor que ninguém mais queria ver. E por isso andava no escuro. Nos dias seguintes, comecei a mudar pequenas coisas. Parei de rir da crença dos outros, ouvi mais, falei menos e voltei a cuidar melhor do mato, das pessoas, de mim. Comecei também a contar essa história, como estou contando agora, não para assustar, mas para lembrar. Porque o Capilobo não é só bicho, é espelho, é aviso, é chance. E tem hora que a gente precisa ser sacudido por algo maior para lembrar quem é ou quem deixou de ser. Depois daquela experiência, passei a prestar atenção em coisas que antes eu nem via. O jeito que a chuva bate na folha, a pressa dos homens na cidade, o silêncio entre as palavras e, principalmente, nos fantasmas que cada pessoa carrega. Mesmo que sorria o tempo todo, eu entendi que o Capilobo não precisa aparecer em forma de monstro para mostrar que está por perto. Ele mora na impaciência, no orgulho, no medo que a gente esconde até de si mesmo. Mora naquela parte da gente que a gente tranca num quartinho escuro e finge que não existe. Eu mesmo tinha meus capelobos internos, raivas não resolvidas, arrogância de achar que sabia mais que os outros, vergonha das vezes que fui injusto, pequeno, ingrato. Coisas que a gente joga para trás da cortina e espera que o tempo apague, mas não apaga. E foi aí que entendi o porquê daquele encontro. Não era sobre o Capilobo de fora, era sobre o de dentro. Comecei a conversar mais com o seu Agostinho. Ele dizia que as lendas são como mapas. Quem escuta bem, encontra o próprio caminho. Quem escuta mal, se perde ainda mais. O povo pensa que essas histórias são só para botar medo em criança, ele disse uma vez sentado na beira do igarapé. Mas são avisos. A floresta fala, moço, e quando ninguém escuta, ela grita. Nessa época, comecei a escrever. Coisa simples, caderno velho, caneta estourando, mas as palavras saíam fácil, como se já tivessem dentro de mim há muito tempo. Escrevi sobre o Capilobo, claro, mas também sobre mim, sobre os medos que tinha desde menino, sobre meu pai que nunca aprendi a perdoar, sobre minha mãe que morreu sem que eu dissesse tudo o que devia. Era como se escrevendo eu fosse costurando os buracos da minha alma. Um dia, mostrei esses escritos para a Luciana. Ela leu tudo em silêncio, com a mesma paciência de sempre. Quando terminou, me olhou com os olhos marejados. Você encontrou o que foi buscar, né? Acho que sim, respondi. Mas no fundo eu sabia. O que eu encontrei não foi resposta, foi abertura.
A floresta não me deu uma explicação, me deu um espelho e, de certa forma, me devolveu a mim mesmo. Desde então, o urro nunca mais veio, mas às vezes, quando estou sozinho, bem quieto, parece que eu escuto uma respiração funda vindo de longe. Não é medo, é lembrança, porque tem coisa que a gente não esquece, nem deve esquecer. Os meses foram passando. O dia a dia voltou com suas exigências pequenas, contas, prazos, fila de banco, panela no fogo, mensagens no celular, mas eu não era mais o mesmo. Tinha mudado o jeito de escutar as pessoas, o tempo e até o vento. Luciana dizia que eu estava mais calmo, mais inteiro. E talvez ela tivesse razão. Quando a gente se encontra com aquilo que nos assusta de verdade, parece que o resto perde um pouco da força. O que antes me irritava virou o detalhe. O que eu ignorava virou urgência. Comecei a visitar outras comunidades, não só para instalar painéis, mas para ouvir histórias. Descobri que todo lugar tem seu capelobo, mesmo que mude de nome. Em algumas regiões é a matinta, noutras é o lobisomem, o velho do saco, o pai do mato. Sempre uma entidade meio bicho, meio homem. Sempre alguém que carrega a dor de um erro coletivo, de uma natureza ferida, de uma alma esquecida. Uma vez, numa vila ribeinha, uma senhora chamada Dona Alzira me disse uma coisa que me atravessou feito flecha. O capelobo aparece quando a gente se desamar. Fiquei pensando muito nisso. Se desamar. Que expressão forte e real. A gente se desama quando deixa de se escutar, quando não cuida do corpo nem da alma, quando esquece de onde veio, quando pisa no chão como se ele fosse nos servir para sempre sem cobrar nada. E é aí que os monstros aparecem, não para punir, mas para lembrar. Lembrei do olhar dele naquela noite na mata, aquela dor funda, tão antiga quanto a floresta. E comecei a pensar, será que ele também queria ser amado? Não como bicho, nem como lenda, mas como memória viva de um tempo em que homem e mata andavam juntos, em que a gente se reconhecia nos ciclos da natureza, não só nas telas e no concreto. Escrevi um texto sobre isso. Chamei de O Capelobo em Nós. Luciana postou num blog de histórias regionais. Não deu muita audiência, não viralizou, mas uma semana depois recebi uma carta, de papel mesmo, vinda de uma professora de Tocantins. Ela dizia: "Lemos seu texto em sala com os alunos. Muitos choraram. Um menino de 12 anos disse que sentiu que o capelobo morava dentro dele também. Obrigada por lembrar que o folclore não é passado, é espelho." Chorei lendo, não por orgulho, mas por sentir que a voz do mato tinha encontrado eco em outras almas. A lenda vive, não nas bocas que só repetem por repetir, mas nas que escutam de verdade e transformam escuta em gesto. Depois daquela carta, algo dentro de mim mudou. Percebi que minha história com o capelobo não era só minha, era de todos que carregam medo, culpa e saudade, mas também coragem, esperança e vontade de recomeçar. Voltei a visitar comunidades, mas agora com outro olhar. Não só como técnico, mas como alguém que carrega um pedaço daquela mata no peito. E nas conversas, nas rodas de gente simples, nas risadas e lágrimas compartilhadas, entendi que cada um tem seu capelobo. Não um monstro lá fora, mas uma sombra dentro que pede para ser vista e acolhida. Um dia, numa comunidade próxima ao rio, encontrei um jovem chamado Paulo. Ele era calado, com o olhar meio perdido, igual a muitos que a vida já bateu sem pedir licença. Conversamos por horas e ele me contou sobre a dor de perder o pai cedo, a dificuldade de encontrar um caminho, o peso de sentir que não pertencia a lugar nenhum. Era como se o capelobo tivesse se instalado dentro dele, uma tristeza que não se desgrudava. Falei do meu encontro na mata, do que aprendi sobre o medo e a dor e do que o velho Agostinho dizia, que às vezes
O monstro é só um pedido de ajuda. Paulo sorriu pela primeira vez, meio tímido, e disse: "Nunca pensei que uma lenda pudesse fazer alguém se sentir menos sozinho." E ali, no meio da floresta, entendi que histórias não são só para assustar ou entreter. São pontes, caminhos para encontrar o outro e a si mesmo. O tempo passou e as histórias do Capelobo continuaram a se espalhar. Não como lenda que paralisa, mas como convite para o encontro com a natureza, com as outras pessoas e, principalmente, com a gente mesmo. Na última noite que passei naquela vila, senti o urro de novo. Mas não era o mesmo de antes, não veio com medo ou ameaça. Veio como um sussurro, uma saudação antiga de quem entende que o tempo muda e que a gente também pode mudar. Fiquei olhando a mata escura, o céu coberto de estrelas, e pensei no caminho que percorri desde que ouvi aquele primeiro grito. Lembrei das dúvidas, dos medos, das quedas e das pequenas vitórias. Lembrei dos olhos grandes e tristes do Capelobo, da dor que carregava e da dor que eu carregava. E entendi que o que parecia monstruoso era só o que não queríamos olhar. Naquele momento senti paz. Uma paz rara que nasce da aceitação e do respeito. Porque a floresta não é só árvores e bichos, é vida, é história, é memória. E nós somos parte disso. Ao amanhecer, voltei para casa, com o coração mais leve e a alma mais aberta. Agora, quando escuto o vento nas folhas ou o canto distante de um bicho, não sinto mais medo, sinto lembrança e gratidão. O Capelobo continua por aí, nas sombras da mata, nos medos guardados, nas dores não ditas, mas também na coragem de quem escuta, aprende e muda. E essa é a verdadeira lenda, a de que a gente pode ser inteiro, mesmo com todas as sombras que carregamos.